Hoje, quarta-feira, dia 10/7, estamos aí mais uma vez aí para abençoar aí a sua vida, para levar um pouquinho, né, da palavra de Deus para você nesta tarde aí tão abençoada aí, né, nesta tarde de vitória aí para você, né? Que bom poder estarmos juntos aí, levando o amor de Deus e a graça, né? Que bom poder falar aí com você aí nesta oportunidade aí. Estamos aí, queremos aí que você realmente seja abençoada aí, né? Que você seja abençoado aí no nome de Jesus aí. Que bom poder compartilhar, né? Do amor de Deus, da graça de Deus para você aí, né? Que bom poder falar aí do amor de Deus para você, né? Isso é importante, né? Está aí operando milagre, cura, né? Quantas pessoas que realmente precisam aí do amor de Deus aí para a sua vida. E estamos ajeitando a câmera aí precisa aí do amor de Deus, da graça de Deus, né? E ontem nós falamos aí sobre o Evangelho, sobre Atos dos Apóstolos, né? Que é o início da igreja, né? Que é o início aí da igreja. E é muito importante, né? Nós aprofundarmos aí, né? Começamos aí desde o primeiro capítulo, né? E sucessivamente aí nós vamos adentrando aí a palavra de Deus aí para você aí, né? Muito importante você, meu amigo, você, minha amiga aí, está aí juntamente comigo aí, compartilhando aí do amor de Deus aí. E bom, né? Frio, gostoso, isso é importante, nós podermos ser abençoado. Falamos da oferta de Barnabé, falamos aí de Gamaliel, né? E vamos hoje falar da escolha dos 7, né? Que diz assim, o capítulo 6 de Atos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço, quanto nós consagramos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, Felipe o Procoro, Nicanor, Timão, Pármia, Nicolau, Prosélito de Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram a mão. E a palavra de Deus crescia. Em Jerusalém os números dos discípulos aumentavam, também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então veja que eles, como ia aumentando o número, né? Porque eles começaram ali com 120, com 150. Na primeira pregação de Pedro já subiu para 3.000, depois chegou a 5.000. Então as coisas ali eles já foram ficando difícil para os apóstolos poder dar assistência, né? Podemos dizer assim.
Então aí houve a murmuração, né? Porque sempre tem os murmuradores que contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, porque eles distribuíam alimento diário. Então esse alimento ele era distribuído, né? Importante isso daí, né? Falando assim, uma livre escolha ser discípulo, mas uma vez que escolhemos, não temos mais opção, precisamos ser obedientes à grande comissão e fazer discípulos. Verdadeiros discípulos naturalmente se multiplicam. Houve murmuração do crescimento, traz problema, requer administração das coisas que antes fluíam simplesmente por meio de relacionamento. Novos problemas são as portas para novos ministérios. Então, isso for aí abrir o ministério do diaconado. Eles foram diáconos, né? Diácono é para servir, né? Então, eu vejo assim, né? Algo muito importante nisso daí, porque o papel do diácono, ele é para para servir ali, né? E diz assim, no crescimento traz problema, requer a administração de coisas que antes fluíam simplesmente por meio de relacionamentos, né? Novos problemas são portas para novos ministérios, novos matrimônios, grupo de ministérios e igrejas passam por 4 etapas, grupo de ministério passa por 4 etapas, se sobrevive à segunda. Primeiro, a do romance, no qual exige idealismo, entusiasmo, sentido de aventura, criatividade e presença de Deus, de forma especial, quanto maior idealismo, maior será o choque na segunda etapa. A dos conflitos pessoais, né? A dos conflitos pessoais, né? Muito frio. Menina, tá frio, Jambo. Tá muito frio aqui, ó. Tá 17 graus, tá frio demais, chovendo. Rapaz do céu, mas é bênção de Deus. Então, eles procuraram aí e o que eles. Qual foi o critério dessa consagração? Homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, o que eles queriam? Homens honestos, de boa reputação, para serem um diácono, para poder ajudar a servir ali a igreja de Cristo, né? Então Estevão, cheio do Espírito, cheio de graça e de poder, fazia os prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamavam de libertos, de sirineus, dos Alexandrio e da Cilícia e das províncias da Ásia levantaram e discutiram com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e o Espírito Santo pela qual falava. Então veja bem que aquelas pessoas não podiam resistir à sabedoria de Estevão, porque ele estava cheio da graça de Deus. E aí eles começaram mas eles não podiam insistir para a sabedoria pela qual falava. Então subornaram, veja bem que aí já começa a falcatrua, né? Subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então veja bem que esses homens eles não puderam ali combater na palavra, porque o Espírito Santo dava essa ousadia. Então eles pegaram alguém e subornaram, pagaram ali, deram um suborno. Então veja bem que o suborno já vem desde lá de trás, né, para que mentisse, né, que eles estavam proferindo blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Por quê? Porque eles tinham Moisés como uma referência. Então veja bem, né? E aí então atiçaram o povo e os anciões e os escribas, investindo contra Estevão, e agarraram e levaram ao sinédrio. Então veja bem que aí eles atiçaram o povo. Olha a maldade desse povo. Eles atiçaram esse povo
E lhe agarraram e levaram ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas e disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, veja bem, ó, eles inventaram uma mentira, inventaram ali uma mentira, né? E para poder tentar, né, combater o que Estevão pregava, né? E todos que estavam ali no sinédrio fitaram os olhos de Estevão e viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então veja bem que ali eles olharam ali para Estevão, né? E viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo, né? Aqui diz assim: pastores, prestem atenção, aprendam a dizer não. Servir à mesa hoje inclui projeto de construções políticas, sociais, escolas e colégios, e às vezes fazer cursos em faculdades seculares. Estas estão entre muitas coisas que devemos delegar para outros fins, a quem não dediquemos e receber graças de Deus diariamente. A graça de ontem não serve na medida que somos nutridos. Podemos nutrir na medida em que recebemos a graça e podemos dar dela e de nós mesmos. Generosamente ser cheio do Espírito, de sabedoria, a qualidade básica de todo líder, inclusive do diácono, cujo ministério é principalmente servir e administrar. Então, o diácono ele é para servir e para administrar. Então, esse livro de Atos ele é muito importante, porque ele dá um início da igreja, né? Veja que a igreja ela nasce de casa em casa. A igreja ela nasce com um propósito de suprir a necessidade das pessoas. Os apóstolos, por isso que quando chega no capítulo 6, eles precisam escolher 7 homens para que pudessem fazer agora esse trabalho que antes era dos apóstolos, porque os apóstolos também não podiam deixar, né, de orar, de meditar na palavra, né? Aí porque foi crescendo, né? Como eu disse, começou com 120, na primeira mensagem 3.000 almas, imagina 3.000 pessoas para você cuidar, depois, mais um pouquinho para frente, 5.000 pessoas, e eu creio que já quando nós chegamos nesse capítulo 6, já tem muito mais. Por quê? Porque a forma que eles administravam, a forma que eles agiam, era um reino, né? Eles aprenderam a suprir. Então, as pessoas, né, pode ver que aqui é a murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Por quê? Porque as viúvas naquela época dependiam da ajuda, né? Se você pegar ali em Deuteronômio, vai falar que os dízimos, né, e ofertas eram para os estrangeiros, para os órfãos, para os estrangeiros e para a viúva, para manter com que eles pudessem. Não era como o dia de hoje, né? Hoje, por exemplo, a viúva, ela fica viúva, mas ela tem os benefícios, né? Ela tem a pensão do marido, naquela época não tinha, por isso que lá em 2 Reis 4, fala da viúva do azeite, que aquela mulher, o marido morre, e ela só tinha os 2 filhos, que seriam base de sustento da vida dela. Só que eles tinham aí adquirido uma dívida, não tinham conseguido pagar, enfim. E aí, o que acontece? Os credores, quando o marido morre, vai tentar levar os 2 filhos dela como escravo para pagar a dívida que eles tinham adquirido. E aquela mulher, então, ela toma uma decisão, né? Eu creio que foi uma decisão já iluminada pelo Espírito Santo, e ela toma essa decisão, ela vai procurar o profeta Eliseu, e Eliseu então dá uma palavra para ela. Eliseu diz: eu declaro que você tem em casa. E aquela mulher, ela foi na simplicidade, quem sabe, na humildade dela, né? Ela disse: olha, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. E aí Eliseu disse: então faz o seguinte, você pede vasilhas vazias, não pouca, entra no teu quarto, fecha a porta
e deita à parte as vasilhas que estiverem cheias. E aí a Bíblia diz que aquele milagre acontece, e aquela mulher paga a dívida, e aí ela tem o resto para ela poder suprir aí a necessidade dela aí, né? Então, e aí no livro de Atos a gente vê essa mesma situação, né? Os discípulos, apóstolos, eles até diz que não haviam necessitado entre eles. Então veja bem, eu creio que é um pensamento meu, né? Pensamento meu, que seria como o CRAS hoje aqui em Rolândia, né? Que a pessoa tem uma necessidade, vai lá, eles dão uma cesta básica, ajuda. Eu vejo, eu analiso dessa forma, que eram assim com eles. Então as pessoas iam e eles ali aplicavam a palavra de Deus, e ali as pessoas já se convertiam, já começavam a seguir eles, e ali então criou-se o ciúme, criou-se, né? Pode ver que eles subornaram, né, alguns homens da cidade, algumas pessoas, né, que vão muito pelo dinheiro, para poder mentir que eles que o Estevão estava falando mentira, que o Estevão estava incitando aí contra Moisés e contra Deus, mas sendo que aliás, até hoje, né, o judeu não acredita em Jesus, né? Eles estão esperando ainda o Messias, né? Os judeus, eles não acreditam em Jesus, né? Eles acreditam, os judeus, eles tinham Jesus, eles queriam Jesus que viesse para guerrear contra Roma, contra outros, né? E Jesus veio como um cordeiro. Então, hoje, se você for em Jerusalém, se você for ali, qualquer judeu, eles ainda vivem a lei, o Antigo Testamento, o Torá, né, antigo, né, que é até Malaquias. Então, eles não têm, assim, o Novo Testamento, né? Então, por isso que eles incitavam, né, porque eles acreditavam que estava surgindo uma nova religião, e sendo que não estava surgindo uma religião, estava surgindo o reino de Deus, né? O reino de Deus foi implantado. A igreja, ela nasce em Atos dos Apóstolos, e ela começa a se digerir. Por isso que os apóstolos se tornam uma testemunha de Jesus na terra. Eles começam em Jerusalém, Samaria, e vai para os confins da terra, até chegar para nós hoje a proclamação desse evangelho. E aí no capítulo 7 nós vemos a defesa de Estevão, né? Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Aí olha o que Estevão responde: irmãos e pais, escute. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Então veja bem que é aquilo que eu falei, né? Abraão, ele foi chamado na Mesopotâmia. A primeira vez que Deus chamou Abraão foi na Mesopotâmia. Só que aí Abraão não foi. Abraão disse: não, eu não vou não, né? Porque não vou não. E Abraão só vai na segunda chamada em Ur dos Caldeus, que aí Abraão então entende que ele precisaria ir para ser pai de uma grande nação. Um velho de quase 80 anos, Sara estéril, mas ele decide obedecer à voz do Senhor. Então, veja bem o que diz: irmãos, olha aí, irmãos e pais, escutem o Deus da glória que apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, lhe disse, olha aí, ó, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então veja bem que lá já Deus tinha dado um checkmate para Abraão. Deus tinha dito, ó, sai e vai. Só que aquilo que eu sempre falo, o medo, porque o difícil é eu deixar tudo para seguir. O difícil é eu deixar tudo. Você é louco. Né? Dá para você fazer desse jeito, fazendo assim, não. Veja bem que a vez que Abraão quis ajudar Deus, deu caca. Porque Deus faz uma promessa para Abraão,
que da semente dele nasceria, né? E aí o que acontece? Vamos mudar o jeitinho brasileiro, vamos ajudar, porque eu já não tenho mais condição. E Deus não trabalha na minha condição, Deus trabalha na condição dele. E a condição que Deus trabalha não é a minha condição. Então, quando Deus chama Abraão na Mesopotâmia, Abraão não quis ir. Não, vou não. Aliás, quando Deus chama em Ur dos Caldeus, o pai de Abraão não queria que Abraão fosse. Mas Abraão entendeu o chamado. Então, muitas vezes, nós retardamos o nosso chamado. Muitas vezes, nós retardamos o que Deus tem para mim. Então, veja bem que o que ele disse, olha, antes disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão saiu de Caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para ele esta terra em que vocês agora estão morando. Olha o que Estevão vai falando. Então, Abraão sai da tua terra, dos caldeus, e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esse lugar, essa terra que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela. E depois dela, a sua descendência. Embora Abraão ainda não tivesse filho, Deus falou que a sua descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde sairiam escravizados, maltratados durante 400 anos. Olha só. Isso Estevão está falando para o sumo sacerdote. Para o sumo sacerdote. Disse Deus ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. E os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador da nação e de toda a casa real. Depois houve fome, grande sofrimento em todo o Egito e Canaã, e nossos pais não se achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que o Egito... Então vamos aqui, o capítulo 7, né? Fala que Estevão iniciou criando pontes e devemos fazer o mesmo no nosso evangelismo. Mas quando Jacó ouviu isso, ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos. Então veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isso é 75 pessoas. Jacó foi para o Egito, ali morreu, e ele também, os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém, e posto no túmulo de Abraão. Tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço, né? Veja bem que o verso do capítulo 24, o coração de Deus ser a mente de Cristo. Nos 40 anos do deserto, Moisés se tornou um homem mais humilde da terra. Deus opta por trabalhar conosco, com seus parceiros, como sua voz, e seus braços, e suas pernas, e seus pés aqui na terra. Então veja bem como que e quando estava um próximo tempo em que Deus cumprir a promessa feita a Abraão, né? Passando-se os 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo chamou Moisés em uma sarça que estava queimando, e Moisés ficou maravilhado. Interessante, né, que isso Estevão ele vai falando para o sumo sacerdote,
quando aquela interrogação. Então Estevão ele vai contando que ele não estava blasfemando contra Moisés e contra Deus, mas ele estava fazendo aquilo que o Espírito Santo estava concedido. Aí, ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à minha direita. Olha o que Estevão, né? Porque eles ficaram com raiva. Não era aquilo que eles queriam ouvir. Não era aquilo, né? Dinéia, Jordão, a paz do Senhor. Não era aquilo que eles queriam. Não, eles não queriam, eles queriam outra coisa, eles queriam que Estevão murmurasse, queriam que Estevão brigasse, e Estevão ele foi trazendo à memória deles o livro sagrado. E aí eles ficaram cheios de raiva. E eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsaram da cidade, o apedrejaram. As testemunhas capa deles ao pé de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão, orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois disso morreu. Veja que Estevão quase fala a mesma coisa que Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem. Estevão diz: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Não os condene por causa desse pecado. Deus continua a não habitar no prédio da igreja ou templo. Deus habita em nós, né? Deus, ele continua, ele não habita em templos feitos por mão de homem. O templo, onde muitas vezes a gente vai para congregar, para se reunir com os irmãos, é um lugar onde a gente vai se reunir, mas Deus, ele habita no meu coração, no meu ser, né? Existe o Espírito Santo que mora dentro de mim. Então, Deus, ele não habita no prédio da igreja ou no templo, né? Ele habita em nós. Apesar de toda e qualquer ponte, podemos criar com pessoas não crentes, e chegará o momento inevitável do confronto do evangelho chamado ao arrependimento. Se isto não é verdadeiro, o evangelho do reino. E se isto não é o verdadeiro evangelho do reino, ouvimos que queremos, ou temos uma capacidade assustadora de não escutar o que não estamos dispostos a ouvir, né? Então, veja bem que é interessante, né? A morte de Estevão, né? Ele pede para que o Senhor não condene por causa desse pecado. Já pensou você ser apedrejado por você proferir o evangelho? Hoje está tão fácil pregar, né? Hoje assim está tão fácil a gente pregar, né? Ninguém te proíbe, você coloca uma caixa de som na rua, você prega, né? Mas olha aí, Estevão, ele foi interrogado, fizeram ali, né, uma falcatrua, compraram pessoas para mentir, né, para que Estevão fosse condenado, né? E Saulo consentia na morte de Estevão, né? Então, veja bem que Saulo, aqui no capítulo 8, ele consente nessa morte. Só que aquilo que eu falei, Deus trabalha com o improvável, né? Deus trabalha com o improvável, né? E naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todo o exército, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Então, como que Jesus disse? Vocês seriam testemunho em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Já começou a expandir para Samaria, Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele.
Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres, lançando na prisão. Saulo, ele era um religioso, né? Ele entendia que o que ele estava fazendo estava certo, porque ele vivia a lei. A Atos começa a graça de Deus. Atos vem mostrando que agora já não é mais a lei, você não é salvo pela lei, você não precisa ter sacrifício, o que você precisa é crer em Jesus Cristo, é crer no Evangelho, é crer na palavra, né? E Saulo entendia que isso era normal para Saulo, porque ele não tinha tido encontro pessoal com Jesus, ele não tinha tido encontro com Cristo. Ele não tinha tido esse encontro. Esse encontro ele vai ter no capítulo 9, né? Felipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, mesmo sendo perseguidos, eles iam pregando a palavra. Veja bem, quanto mais perseguia, mais a palavra era pregada. Então, quanto mais a igreja era perseguida, mais Felipe foi à cidade de Samaria, anunciava Cristo ao povo dali. As multidões. Olha, veja que as multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que fazia. Então, veja bem que a multidão unânimes davam atenção às coisas que Felipe fazia. Por quê? Ouvindo e vendo os sinais, né? Os sinais do que ali eles faziam, né? Foram dispersos, o que Satanás e o mundo fazem para o mal, Deus usa para o bem, né? Um segundo diácono também, cheio de Espírito Santo e sabedoria e de poder. Houve grande alegria. Alegria mostra o reino de Deus, né? Evangeliza a respeito do reino de Deus, né? Então, veja bem que ele fazia prodígios, sinais, e pois os espíritos imundos gritavam em alta voz e saíam dos muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Também, como que não ia haver alegria, né? Veja bem que muitos espíritos, muitos que estavam possuídos, né, por eles, muitos paralíticos, coxos foram curados. Querido, como que não vai ter conversão de alma? É por isso que precisa, os sinais seguirão. Marcos 16:16 diz assim: os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio. É o primeiro. Em meu nome falarão novas línguas, né? Em meu nome, né? Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então ele deu uma ordem ali e uma autoridade para nós. Aqui nós vemos que Felipe prega em Samaria. Agora, como que não vai haver salvação de alma? Eu pergunto para você, se os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, querido, coxos, foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Querido, se isto hoje acontecesse aqui no Brasil, na cidade de Rolândia, querido, a cidade inteira se convertia a Jesus. Não precisava ter cantor, não precisava ter pregador, porque havia sinais. Querido, nós estamos vivendo uma era que não tem sinais. Nós estamos vivendo uma era de religiosidade, né? Como o sacerdote que todo dia passava pela Porta Formosa e dava uma esmola para o coxo. Mas o dia que foi 2 homens diferentes, querido, com autoridade, mudou a história.
Aqui nós vemos que Felipe prega em Samaria. Felipe prega em Samaria. Senhorinha, paz do Senhor. Felipe prega. E você não vê uma mensagem eloquente, mas você vê que há sinais, olha. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo e ao povo dali. E as multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que fazia. Então, eles ouviam e viam os sinais que Felipe fazia no nome de Jesus. Você está entendendo? Hoje eu te pergunto para você, que sinais nós estamos vendo? Que sinais nós estamos vendo na igreja hoje? Entra com dor de cabeça, sai com dor de cabeça. Entra com a coluna torta, sai com a coluna torta. E aí? Sai congresso, entra congresso, mesma coisa. Não tem sinais, querido. E se não tem sinais, não tem como o povo crer. Não tem como você crer. Você está entendendo como que é a autoridade? Jesus disse lá em Lucas, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu vos dou autoridade para curar os enfermos. Aí a pessoa vai na igreja com dor de cabeça, volta com dor de cabeça. A pessoa entra doente, sai doente. Aí você vai lá em Isaías 53, a palavra de Deus diz assim, que ele tomou sobre si todas as nossas doenças e curou todas as nossas enfermidades. Você está entendendo? Como que a igreja cresce dessa forma? O livro de Atos é uma inspiração para a igreja do século 21. É um modelo, nós estamos preocupados com títulos, com ibope, com isso, mas nós não estamos preocupados com levanta e anda. Nós estamos preocupados com rampa para cadeirante, nós estamos preocupados com isso, com aquilo, estamos esquecendo que temos um Jesus que cura, que liberta e que salva. Os espíritos imundos gritavam em alta voz e saíam. Hoje nós não vemos endemoniado na igreja, né? Parece que está todo mundo santo. A pessoa entra, né? Não vê mais demônio cair na igreja, não. Tá difícil, rapaz. Tá difícil, né? Parece que nós estamos vivendo uma paz natural, tranquilo, né? Os que estavam possuídos por eles e muitos paralíticos, querido, coxos foram curados. Quantos paralíticos? É o que eu disse para vocês essa semana e volto a repetir. Sábado eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Quando uma pessoa chegou com uma mocinha e eu não tive a coragem de exercitar o poder que Deus deu para nós. Verdade, querido. Verdade. Fiquei olhando e fiquei paralisado. Pensando. A oportunidade estava ali na minha frente, querido. Se o milagre, se eu creio no milagre, havia uma conversão de almas para Jesus. Porque tem que haver sinais. Não adianta eu ficar pregando e não ter sinais. Não ter milagre, não ter cura, não ter libertação. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Quem que não vai ficar alegre? Você tem lá um parente seu paralítico.
um coxo, né? E de repente você vê aquele paralítico andando, correndo, pulando. Quem não vai ficar contente? Te pergunto. Aí olha só o versículo 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado, e dizia ser alguém muito importante. A todos lhe davam ouvido, de menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Então veja bem que e davam atenção a ele, porque durante muito tempo havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, os que os evangelizavam. Né? Você está entendendo como que é a palavra de Deus? Tem que haver sinais. Né? Olha aí, ó, vamos continuar aqui. Respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, e acompanhava Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, e chegando ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E quando Simão viu, pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, dizendo: dei também a mim este poder para que as pessoas a qual impuserem as mãos recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois se você pensou que ele poderia adquirir o dom de Deus, não existe porção e nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Porém, arrependa-se deste mal, ore ao Senhor, e talvez ele perdoe por esse intento do seu coração, pois eu vejo que você está cheio de inveja e é preso em sua maldade. E Simão disse ao apóstolo: peço que orem, Senhor, por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês me disseram. E eles, porém, tendo dado o seu testemunho, pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias aos samaritanos. Você está entendendo como que é isso, né? Como que é isso? E então é muito importante isso para nós. Haver sinais, né? Por que o sacerdote eles ficaram pé da vida? Porque eles não faziam sinais. Eles tinham uma mera religião. Aí quando vem um povo que Deus levanta, homens que Deus levanta, aí a coisa acontece. Queridos, amanhã nós vamos entrar no capítulo 9 do livro de Atos. Beleza? Um grande abraço para você, tenha uma boa noite e a paz de Cristo no seu coração.